E o assunto do momento é a reforma administrativa aí do Paulo Guedes. O texto já foi submetido à Câmara. Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal. Eu vou deixar aí o link para vocês na descrição do vídeo em que eu falo sobre a necessidade de cortarmos gasto com servidores públicos. Sim, é uma necessidade assim urgente, porque o Brasil, não sei se vocês sabem, né, gasta com servidores públicos mais do que a França, por exemplo, gasta. Isso em proporção ao PIB, né? E aí você compara qual é o estado mais protetor, o estado francês ou o estado brasileiro. Só para vocês terem a noção do quanto nós gastamos com servidores públicos. Em relação a isso, vejam lá o outro vídeo que eu detalho um pouco mais. Mas vamos falar um pouco do projeto, do texto que foi submetido. Olha, não gostei porque, primeiro, não ataca privilégios. Se não ataca privilégios, já não tem como considerar um texto desse bom. Não inclui os militares, o alto escalão do judiciário, né, juízes, promotores, não inclui parlamentares, não ataca os super salários. Então não tem como achar um projeto desse bom, porque isso precisa ser atacado, é um dos pontos principais aí. Em relação ao corte de gastos, o projeto é bastante tímido, principalmente porque só inclui os próximos servidores, né? Não inclui os servidores que já estão na ativa, que já estão trabalhando. Tem previsão lá de corte de gastos, acabar com reajuste por tempo de serviço, aquela coisa do anuênio, do triênio, acabar com licença prêmio e tal, mas não é grande coisa. E como exclui quem já está na ativa, é coisa para médio e longo prazo, e mesmo assim não chega a ser corte de facão. Aí é complicado, não combate privilégios, tímido no sentido de corte de gastos. De interessante mesmo assim do projeto, eu vi que é somente a proposta de implementar tipos diferentes de vínculo, né? Isso eu acho necessário, embora um dos tipos que está lá vínculo por tempo indeterminado, eu acho que precisa detalhar melhor. Eu vi uma matéria do G1 que explica, mas eu acho que é uma interpretação dessa matéria. Se eu achar novamente eu vou botar para vocês verem aqui. Enfim, precisa detalhar melhor isso aí, mas essa ideia eu acho interessante. Mas o principal intuito desse vídeo é dizer como eu faria, né, como eu implementaria a reforma administrativa. Olha, em primeiro lugar, assim, o carro-chefe precisa atacar a questão salarial. Primeiro de tudo, é acabar com os super salários, né? Todo salário que estiver acima do teto constitucional, acabou a farra. Estabelecer realmente o teto constitucional como um teto de verdade. Esse é o primeiro ponto. Mas aqui no Brasil nós temos discrepâncias salariais gigantescas no serviço público e uma incoerência muito grande, né? Cargo de nível médio ganhando salários altos e cargo de nível superior ganhando salário bem mais baixo do que o cargo de nível médio e tal, e você olha e você não enxerga uma justificativa. Então, aqui é uma esculhambação total, precisa resolver isso. Então a primeira coisa que eu falo, quer dizer, a primeira é acabar com os super salários, a segunda coisa que eu faria era uma padronização salarial, sabe? Claro, não pode ser uma coisa muito simples, senão vai gerar vários problemas, mas tipo, piso e teto para cargo nível médio, piso e teto para cargo nível superior, sabe? E aí na academia você vai ter os acréscimos para mestres, doutores e tal, enfim. Claro, vai ter as exceções, vai ter os casos particulares em que vai ter que avaliar, mas tipo, piso e teto para nível médio, com acréscimo de X% se for uma atividade de risco, enfim, com acréscimo de X% se for uma atividade assim, assado. Claro que vai ter que ter as particularidades, mas precisa padronizar para você ter conseguir organizar essa bagunça que é salário de servidor público aqui no Brasil. E nessa padronização, claro, na média precisa ter uma queda salarial, na média, né? Claro que tem alguns servidores que ganham pouco, tem um salário inicial pequeno que vai precisar subir para ficar coerente, né? Mas muitos vão ter que ter perda salarial. Eu vou ler uma matéria aqui do G1 para vocês, só para vocês terem uma noção do que acontece aqui no Brasil. Servidor federal ganha quase o dobro de trabalhador do setor privado, diz Banco Mundial. Isso, gente, para
atividades similares, viu? Olha o subtítulo aqui, ó. Diferença de salário é, em média, de 96% para profissionais com cargos semelhantes, o maior percentual dentre 53 países comparados pela Instituição Financeira Internacional. Não pode haver essa discrepância absurda de salário que o setor privado paga para o setor público. Não pode haver, porque nós precisamos do setor privado para poder aumentar a nossa produtividade, aumentar o PIB do país, conseguir arrecadar mais para a gente pagar os servidores públicos, né? O salário do servidor público sai dos impostos e a arrecadação depende do PIB do país. Então não pode existir essa discrepância absurda. Isso precisa acabar. Então nessa padronização salarial, o salário médio vai ter que cair. E em relação a essa padronização, isso se aplicaria inclusive para os servidores já na ativa. De que forma? Tipo assim, o sujeito lá ganha 7 mil, aí foi estabelecido lá no padrão salarial que o cargo dele tem um teto de 6 mil para esse momento. E aí como é que faz? Vai cair o salário dele? Não. No caso, o salário dele ficaria congelado, e havendo os reajustes pela inflação, né, anual pela inflação, o salário dele ficaria congelado até o salário, esse teto que é reajustado pela inflação, alcançar os 7 mil, e a partir daí ele receberia esses reajustes. Seria coerente fazer dessa forma. Tem muita gente que desconhece completamente a realidade do Brasil. Mas a nossa realidade é o seguinte: quem ganha R$ 5.500 por mês aqui no Brasil já está entre os 10% mais ricos do país. Sim, se você ganha R$ 5.500, você está entre os 10% mais ricos do país. Essa é a realidade do país que você vive. O Brasil é um país pobre. Nós somos a 79ª economia do mundo lá no ranking do PIB per capita. Nós somos pobres. Mas além dessa padronização salarial, o que é que eu faria? Eu deixei em stand-by aí, que eu tinha falado lá no início do vídeo, a questão dos tipos diferentes de vínculo, né? E aí eu acho bem interessante você deixar eu faria assim, um vínculo vitalício, com estabilidade e tudo mais. Algumas funções de serviço público precisam desse cargo lá vitalício, mas eu criaria também um vínculo por tempo indeterminado. Isso já está previsto lá no texto, mas faltou detalhar. Eu não sei exatamente como eles querem aplicar. Como eu acho que deve ser aplicado é o seguinte: a diferença é que esse vínculo por tempo indeterminado é um contrato que pode ser interrompido, é um contrato de trabalho que pode ser interrompido se não existir mais demanda social para aquele serviço, ou se a tecnologia fizer com que aquele serviço perca o sentido, né? Então, porque, por exemplo, o sujeito passou no concurso público para uma determinada função. Daqui a 10, 15 anos, a tecnologia pode avançar e fazer com que aquele serviço perca o sentido. Com que aquele cargo, na verdade, né, perca o sentido. E aí vai fazer o quê? Vai ficar realocando o sujeito para outros cargos e tal. A gente não deve esquecer que o servidor público ele está servindo à sociedade. Ele recebe dinheiro dos impostos que a sociedade paga. Então, aí agora isso precisa estar previsto desde o início, claro. Então, o vínculo com o tempo indeterminado. Você já sabe que aquela sua função, aquele cargo pode deixar de existir, você pode ser demitido se não houver mais demanda por esse serviço, ou se a tecnologia avançar de modo que aquilo ali perca o sentido, né? Agora, claro, por questão de segurança, né, aquele cargo não pode ser substituído. Você só pode ser demitido se não houver uma substituição, evidentemente, né? E quando eu falo essa questão de não haver mais demanda, as demandas da sociedade mudam. Então, por exemplo, pode acontecer de um determinado curso de graduação, né, simplesmente parar de receber alunos. Os alunos simplesmente, as pessoas simplesmente pararem de se interessar por aquele curso ali. E aí o curso está lá oferecendo tipo 40 vagas todo semestre. Aí vamos imaginar que depois de um tempo começa a não preencher as 40 vagas, começa a entrar 30 por semestre, 20, 10 por semestre, você vai manter aquele curso ali. Aí entra 10 e se forma quantos? 2, 3? Então pode acontecer, né, de passar a não existir mais demanda por aquele serviço ali. Então aqueles professores que estão naquele curso ali, em vez de serem realocados e ficar enchendo linguiça em outros cursos, pegando matéria optativa em outros cursos, enfim, porque não pode ser demitido, esses professores poderiam ser já inicialmente contratados com esse vínculo de tempo indeterminado, com essa possibilidade
de perder, de ser demitido nesse caso apenas exclusivo, né, de não existir mais demanda social para aquele serviço ali. Ou também quando se fala da questão da tecnologia, né? Eu acho isso importante para poder desafogar um pouco o orçamento do governo. E além desses dois tipos, também eu criaria um que também está no texto, que é temporário, né? Um determinado serviço que você só vai precisar de trabalhador por 1 ano ou por 2 anos, você faz um concurso ali temporário. Tá? Isso já existe hoje em dia, sobretudo em universidade, né? Concurso para você assumir temporariamente aquele cargo ali, enfim, não é muita novidade. Outra coisa, essa questão dos reajustes por tempo de serviço. Eu também sou a favor de acabar com isso, desde que, claro, nessa padronização salarial você torne os salários mais coerentes, né? Porque tem certos cargos que começam com um salário bem baixo, porque já sabe que vai ter os reajustes por tempo de serviço e no futuro vai ficar o salário razoável ou alto. Então isso não faz o menor sentido, sabe? Deixa os salários iniciais coerentes com a função, sabe? Tipo, no estado aqui tem professor que começa com salário baixo, mas aí tem os reajustes e tal, aí depois de 5, 10 anos o salário fica bom, então não. Já começa com o salário inicial já coerente com o nível de escolaridade da pessoa, coerente com a função, enfim, e reajuste só pela inflação. Não faz sentido você botar o salário inicial baixo e ficar oferecendo reajuste por tempo de serviço. Isso é uma maluquice completa que existe aqui no Brasil. E em relação à eficiência do serviço público, isso aí é um pouco complicado porque, como eu disse, eu não sou a favor de tirar a estabilidade, né? Eu acho isso muito, muito perigoso. E como então tornar o serviço mais eficiente havendo estabilidade? Eu acho alguns não tem jeito. Mas alguns, assim, não é que não tem jeito, né? Alguns continua sendo bastante complicado, mas para alguns outros que pode existir uma avaliação externa, eu acho que dá para oferecer uma bonificação por desempenho, sabe? Não é tirar a estabilidade, é uma bonificação pelo desempenho. Tipo, o hospital, onde os profissionais de saúde daquele hospital serão avaliados pelos pacientes. O paciente vai receber lá, sei lá, uma telazinha onde ele vai dar de 1 a 5 estrelas e tal, e onde ele vai avaliar os profissionais de saúde que atenderam ele, e todo profissional terá uma média mensal e ele pode receber uma bonificação por bom desempenho e tal. Tem que ser uma bonificação gordinha para dar esse incentivo. Olha, se você tiver uma média aí pelo menos de 4 estrelas, no mês você recebe uma bonificação de R$500. E se você não tiver essa média, você não recebe essa bonificação. Eu acho que é interessante, ajuda bastante. Mas não dá para aplicar para todos os cargos, claro. Alguns vai dar para aplicar, outros não. Enfim, eu faria dessa forma a minha reforma administrativa. E lembrando que eu estou falando aqui de economia, viu, gente? Como ajustar isso na lei, aí eu não sei. Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilha bastante esse vídeo aí.